E aí pessoal, venho aqui com mais uma dica, ó, que é um Moto E4 Plus XT1773. Esse aparelho ele chegou já veio de outra assistência, já foi mexido nele já tentaram resolver o problema. Ele tava com curto na linha VBAT, mas não a VBAT no esquema elétrico ele forma VBAT, o nome da linha VBAT, mas não é a que sai da bateria. É uma linha secundária que sai do PMIC, que é a mesma voltagem da bateria, só que ela sai do PMIC e não da bateria. Então, o que foi feito? Verifiquei na saída do PMIC, tinha duas linhas em curto, que era essa VBAT e a outra não identifiquei o nome porque eu não olhei ela no esquema. Eu consegui remover o curto sem precisar do esquema. Removi o curto de uma linha. é, Testei novamente o aparelho antes de ligar ele todo com multímetro. Fui lá na malha que estava em curto, verifiquei realmente saiu curto, troquei o capacitor, passei para a próxima malha. Na hora que eu cheguei na próxima malha, que é a VBAT, mas que novamente não sai da bateria, que sai do PMIC, tava dando curto. Que são, ó, tem essas bobinas, ó, essas duas bobinas, tem o setor do outro lado lá que eu acho que é o backlight, não sei direito, porque eu não olhei no esquema, o setor é só a mesma linha. Verifiquei que tinham vários capacitores em curto, bobinas em curto com continuidade com GND, que é no caso um curto não na bobina, mas na malha. Verifiquei isso, passei para a bobina. Primeiro, a primeira linha que eu tirei o curto, eu vou informar para vocês o que foi feito. Se eu identifico que uma bobina tá bipando com o GND e ela não faz parte do GND, a malha dela tá em curto, o que é que eu faço? Eu removo a bobina, entendeu? Removo a bobina, o filtro e identifico com o multímetro qual o lado está bipando. Se está bipando do lado do PMIC, o curto está no PMIC. Ou em alguma malha que vai para baixo do PMIC da mesma malha ela vai para outro setor. Aí o curto pode estar no PMIC, pode estar em outro setor. Aí a gente tem que fazer teste para identificar. Se o curto está na saída da bobina, então o PMIC está ok. Pode ser um problema na saída da bobina. Então eu vou injetar tensão, verificar se aquece alguma coisa. Se não aquecer, eu vou identificar na escala de Kelvin os capacitores que estão na linha para ver qual que está com a menor, dando o menor valor, para fazer a remoção e tentar resolver o problema. Então, no caso, esse foi o problema que eu tirei primeiro, que foi uma bobina de saída, um filtro de saída. Logo após esse, a linha VBAT também estava em curto, mas não a VBAT da bateria, a VBAT que sai do PMIC, e no esquema está como um VBAT. Verifiquei que realmente também tinha alguns componentes que já foram retirados, alguns capacitores substituídos, faltando alguns componentes também. Utilizei essa placa, que é uma placa do Moto G6, se eu não me engano, Moto G6 Play, e utilizei ela para remover alguns componentes e passar para essa placa que estava faltando, entendeu? Claro que verificando o esquema, verificando a função do componente. Eu alguns componentes eu não vou direto procurar ou saber valores. Eles estando na mesma malha, fazendo o mesmo trabalho, para mim já é o bastante. Então, por exemplo, se tem um capacitor que está na linha VBAT, direto na saída da bateria de uma placa, se ele está também em outra placa, então praticamente são a mesmas, as informações são parecidas, então posso colocar tranquilo. Então essa é a base que eu faço. Para mim dá certo, entendeu? Não é o jeito mais correto, mas eu faço e funciona normal. Dou todo serviço garantido de 3 meses e é isso aí. Não volta não. Vamos lá novamente. Falando sobre o que foi feito. Esse PMIC é o mesmo PMIC do Moto E4 Plus. Essa placa é uma placa de um J2 Prime, se eu não me engano, G532. É o mesmo PMIC. Eu identifiquei isso eu verifiquei o PMIC dessa placa do Moto E4, coloquei no Google para comprar. Fui vendo comentário, valores, especificação, descrição e vi que é o mesmo PMIC do G532.
Então, se eu tenho uma placa do G532, eu vou remover o PMIC dele. Agora, esse PMIC, ele é mais complicado porque ele é resinado tanto no Moto G, no J2 Prime, quanto no Moto E4 Plus. Ele é resinado. Então, para você remover, eu utilizei essa ferramenta que eu afinei na retífica. Ó. Não, no momento eu não tenho um bisturi, um bisturi daqui ali ainda, mas tô providenciando já um para fazer remoção de resina, remover CI sem ter com mais facilidade, né? Sem ter o risco de quebrar. O que é que eu faço? Eu utilizo essa ferramenta, ó, aqueço em 250 graus a placa, a resina, vou removendo a resina ao redor. Logo após, coloco o fluxo, vou com essa ferramenta do lado, aqui do lado, coloco 380 graus na minha estação. Quando a solda começar a sair pelo lado, é sinal que o stand já entrou em ponto de fusão. Eu vou levantando com cuidado, bem devagar, para não nem remover as trilhas, nem danificar o PMIC. Então, no caso, foi isso que eu fiz, removi dessa placa, removi o dessa. Quando eu removi, eu vi que alguns pad NC saíram da placa, assim como alguns dois, se eu não me engano, dois que não é NC, que eu tinha que fazer o caracolzinho lá, refazer a trilha. Eu vou colocar no final do vídeo aí as fotos. Não vou colocar as fotos dos caracolzinhos, tudo direitinho com a máscara UV e tal, recuperadozinho, porque essas fotos eu coloquei no status do WhatsApp e eu não salvei. E eu pensei que eu tinha batido a foto pela câmera. Então não ficou salvo, mas vocês vão ver mais ou menos lá o que eu fiz. Aí, removi o PMIC, fui lá na malha de saída, que é a malha V-Baixo. Normal a malha, não apresentava mais curto. Peguei um PMIC, fiz rebale, coloquei no local. Antes de ligar a placa, fui fazer o teste. Curto. Então, o que foi que eu identifiquei? Ou o PMIC está em curto, ou tem algum problema nessa placa. Removi o PMIC novamente. Coloquei outro PMIC de outra placa que está aqui, ó. Também do G582. Coloquei, fiz rebale, coloquei. Novamente a malha ficou em curto. Então, aí eu já vi dois PMIC. Essa placa ela estava ligando normal, tá quebrada, mas estava startando normal. Então eu identifiquei, se o PMIC estava funcionando normal lá, eu não fiz nada de errado para que pudesse danificar ele. E aqui ele indicou que está dando curto. E dois PMICs dando curto na mesma, no caso três com a original, né? Dando curto na mesma malha. Então tem alguma coisa errada e não é o PMIC. Removi o PMIC novamente e fui analisar, verificar onde essa malha pega embaixo do PMIC. Soldei um fio aqui, ó, não sei se dá para ver pela imagem. Soldei um fio, coloquei a garra jacaré do multímetro e na outra eu fui lá nos padzinhos do PMIC, ó. Um a um. Identifiquei alguns alguns pads que fazia parte dessa malha, e bem embaixo, que é mais ou menos aqui, ó, que o PMIC, essa parte é na parte de baixo dessa placa, bem embaixo aqui eu vi que do lado bem do cantinho aqui, ó, é o que vai para essa bobina e para outros, né? E do lado dele é GND e do outro lado vem para uma bobina que fica próximo. Então, como eu vi que esse estava dando continuidade, que foi que eu identifiquei? Pode ser que o rebale que eu esteja fazendo, porque eu estou utilizando agora esse extenso aqui, ó, que é um extenso da Kianli, mas que infelizmente ele já entortou um pouco. Bem pouco mesmo. Aí o rebale não fica 100%. Tem que fazer alguns ajustes. Removi o PMIC, fiz rebale novamente, vi que realmente alguns ficou maior, algumas esferas ficou maior. Vim com esse lado, ó, que é bem amolado que eu fiz. As esferas que ficou maior, eu fui cortando, cortei um pedaço dela, cortei de todas que ficou maior, coloquei o fluxo, fiz a ressolda, ficou as esferas tudo do mesmo tamanho.
Como eu também fiz alguns caracóis no PMIC, e eu vi que no microscópio que ficou um pouco mais alto, esses pads também, na parte do PMIC, eu cortei um pouco, para que ele ficasse rente com o caracol lá. Coloquei o PMIC no local, fiz a fiz só colocar, esperei o ponto de fusão, não mexi em nada, não encostei nele, vi que ele entrou em ponto de fusão, que ele abaixou um pouco, parei. Vamos lá, esperei a placa esfriar, fiz o teste, pronto, normal, funcionando normal. A voltagem da bateria que sai do PMIC estava chegando aqui normal, então eu identifiquei que realmente já foi resolvido o problema. Fui lá novamente, coloquei mais um pouco de fluxo e fiz a ressolda. E isso, toda vez que eu fiz essa ressolda, eu protegi tanto o processador como a memória que fica próximo. Fiz a ressolda. Esperei esfriar, fiz a limpeza da placa, fiz os testes, tudo ok, passei para a energia. A bateria estava descarregada, eu soldei alguns fios aqui, ó, que foi esse fio que eu utilizo em todas essas placas que são bateria embutida, eu soldo esses fios, ó, para fazer o teste na fonte. Fiz o teste na fonte e a placa startou normal. Se startou normal, eu removi, parei o start dela, removi a fonte, conectei a tela, conectei o carregador, né? Conectei o flex, câmera, tudo. E sem a bateria eu fiz o teste novamente. Acendeu, o aparelho ligou normal. Conectei a bateria, conectei o cabo USB na fonte, carregando normal e tá aí, ó. Funcionando 100% o aparelho, tá carregando ainda, agora tá 10%, no começo do vídeo tava 8%. E só mostrar aqui, ó. E o aparelho tá funcionando normal. É isso aí, fica uma dica aí, não chega a ser uma aula, mas é uma dica boa para quem tá tendo problema parecido, né? Não só nesse modelo, mas quanto em outros aparelhos. Que nem sempre o rebalho que você faz, por mais caprichado que você seja, não vai ficar 100%. Então você tem que procurar defeito e não a solução. Você vai procurando o defeito, você vai encontrar o defeito e automaticamente ali você já tem a solução. Então é isso aí, mais uma dica. Valeu, deixa o like aí quem gostou do vídeo aí, da dica aí. E logo logo tá saindo mais vídeos sobre essa estação que eu comprei agora recentemente, ó. Tava esperando chegar a essa ponta. Já que chegou, agora eu vou fazer um videozinho sobre ela. Valeu.